O mistério foi revelado e a história secreta que eu tava lendo era Tress, a garota do Mar Esmeralda, nada mais nada menos do que Brandon Sanderson. E aqui eu vou trazer tudo o que eu achei dela pra vocês. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo e o de hoje é um que eu tenho certeza que quem tava me acompanhando lá pelo Instagram tava super curioso para poder conferir, porque eu tava fazendo há um tempinho uns posts misteriosos, né, uns postagens misteriosas nos stories sobre um determinado livro secreto que eu investi, né, porque eu peguei para ler, era o meu primeiro contato com o autor, e eu peguei esse livro do nada justamente para tentar dar um up aqui nos vídeos, né, no canal, com um lançamento que estava todo mundo falando, só que eu não disse que era um lançamento, e ainda mais do Brandon Sanderson, que é um ator super conceituado, né, da fantasia, super renomado, e que sempre faz muito sucesso quando ele lança algum livro. E aí a trama trouxe o Tress, que é o seu mais recente lançamento, que foi de um projeto secreto que ele fez lá pelo Kickstarter, né, dos Estados Unidos, lá de fora, que é como se fosse um catarse, onde o pessoal pode colocar projetos para as pessoas apoiarem, né, o sonho da pessoa ou aquele projeto de se tornar real. E foi um sucesso absoluto, ele não falou nada, se eu não me engano, né, eu não entrei em detalhes para saber como era esse projeto secreto dele, mas são 4 projetos, o primeiro foi Tress. Ele não chegava a falar o que era essa história, se eu não me engano, sobre nada, só dizia que era um livro novo, um projeto secreto e que as pessoas iam apoiar sem saber de nada. E aí eu decidi apostar no escuro totalmente, sem ver sinopse, somente pela capa, pela edição, que tá belíssima, e o preço também tava meio salgado, mas mesmo assim vou falar em detalhes tudo pra vocês já já. Mas antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wally, eu já peço encarecidamente que deixem um like no vídeo depois de ter assistido, se vocês gostarem, né, e que se inscrevam no canal para aumentar o engajamento e ativem o sininho para não perder a notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Mas agora vamos lá que eu vou falar tudo pra vocês do que eu achei dessa leitura. Então vamos lá. Como eu falei, Tress, a garota do Mar Esmeralda, é uma história da Cosmere que, pelo que eu entendi, eu já adianto que eu não sei nada do Brandon Sanderson, só sei que existem alguns livros bem famosos, sei quais são esses livros, alguns, mas eu nunca li nada dele, eu nunca tinha lido nada dele, então não sabia o que esperar aqui, mas eu esperava que o Brandon escrevesse fantasias adultas, com temáticas adultas, com bastante intriga, bastante confusão, bastante, não sei nem explicar, mas mundos complexos demais, alguma coisa do tipo, e não foi nada do que eu encontrei aqui em Tress. Talvez eu tenha apostado, primeiramente, apostado de forma errada no primeiro livro, no primeiro contato com o autor, mas era justamente essa experiência que eu queria trazer para vocês, a minha primeira experiência com ele, independentemente de qual livro, porque eu queria passar para vocês como seria a experiência de uma pessoa novata no mundo do Brandon com o livro atual dele, ou seja, seria legal, a pessoa vai entender direito a história, a pessoa precisaria estar a par de todos os outros livros para poder embarcar nas aventuras novas dele, ou dá para encarar de boa. E aparentemente o que eu achei aqui é que Tress parecia, quando eu comecei a ler o livro, parecia que a Tress já era uma personagem conhecida que o Brandon estava decidindo aprofundar o desenvolvimento dela, mas eu acho que não, eu acho que ele criou ela somente aqui. Só que a Cosmere, pelo que eu vi, pelo que eu andei lendo e vendo, já é um reino dele, um reino não, já é um mundo que ele criou com vários outras histórias paralelas acontecendo, digamos assim. E aqui a gente tem a história de uma garotinha chamada Tress, que na verdade não é bem uma garotinha, mas eu chego lá, de uma mulher chamada Tress, que ela é conhecida, ela é chamada dessa forma porque ela tem os cabelos ondulados, encaracolados, e aí ela é meio que de uma raça lá que muita gente, as pessoas são chamadas pelo mesmo nome para diferenciar, dão algumas características da pessoa e colocam nela como se fosse um nome, uma espécie de apelido. E acabam colocando Tress pra ela, que é trança em inglês, né? Ela vive num reino chamado, num reino lá do Mar Esmeralda, que é do Mar Verdejante, né? Que tem a lua lá do mar, que ela joga esporos nesse reino, ela fica jogando esporos nesse mundo, nessa Cosmere. Existem 12 luas, se eu não me engano, onde cada lua pertence a uma espécie de reino diferente, digamos assim, e
cada lua solta esporos diferentes. E aí o esporo que saía da lua, que era dispersado, jogado pela lua lá presente na ilha onde a Tress morava, né, que era chamada de Rocha, uma ilha chamada de Rocha, a lua dessa ilha, que ficava próxima dessa ilha, ela soltava uns esporos verdes. E esses esporos, eles eram ativados por água. Todos os esporos que cada lua soltava, né, são ativados por água. E cada um deles tem uma habilidade, digamos assim, mas que pode ser muito fatal para quem interagir com esses esporos quando eles forem ativados, quando eles estiverem ativados. O verde, ele cria uma espécie de vinhas, começam a nascer como se fossem plantas de cada esporo onde a água bate, né? E se você ingerir um esporo desse e beber água, começa a nascer uma planta de dentro de você e você morre. É uma coisa bem de louco, mas eu achei interessante essa vibe dessas luas aí. Inclusive, o oceano lá não é um oceano de água comum, é um oceano de esporos que os navios se manifestam, que os navios se movimentam por meio de uma coisa que eles chamam de ebulição, alguma coisa assim. O ar fica jogando os esporos para cima e fazendo uma espécie de onda. E aí os navios conseguem navegar como se estivessem dentro de um oceano de águas. Várias dessas coisas que eu tô falando pra vocês estão tudo aqui na capa, inclusive vocês conseguem ver que a Tress está em cima de uma rocha aqui, você consegue perceber que a referência é a Ilha da Rocha, né, onde ela mora, aqui é ela. Aqui a gente tem a lua do mar verdejante, né, e tem os esporos caindo aqui da lua, tudo mais, e as vinhas crescendo dos esporos. Então, tá tudo aqui na capa, eu achei excelente demais essas referências, conforme eu fui lendo, eu fui identificando. E aí a história começa a partir de um momento em que a Tress, ela ganha vida limpando janelas lá nessa ilha, né? E aí ela fica muito amiga de um rapaz chamado Charlie, que ela sabe que o Charlie é filho do Duke, mas o Charlie pensa que ela não sabe desse fato e esconde dela por medo de que ela saiba e não queira amizade com ele, por ele ser uma pessoa importante, né, de certa forma, ou então por ter medo de as pessoas assim, se aproximarem dele por interesse. Enfim, ele acaba preferindo não contar pra ela e fala pra ela que é jardineiro, que precisa cuidar de umas plantas, mas ela logo vai se tocando, a Tress é bem inteligente, vai logo se tocando e vai percebendo que ele é uma pessoa importante. Aí começa meio que um romancezinho entre os dois, um romancezinho bem infantil, que eu achei, inclusive, o que me fez achar que a Tress tinha seus 14, 15 anos, mas logo depois eu me choquei, porque em algumas páginas, alguns capítulos depois eu percebi não, tinha dizendo que a Tress tinha 18 anos, então isso pra mim foi meio chocante, eu realmente não esperava, eu achei pelo que a Tress, o jeito que a Tress era contada, que era descrita aqui, né, parecia que ela era uma meninazinha de seus 14, 15 anos. O Charlie também, esse relacionamento, esse romancezinho deles, muito fofinho demais, meloso, bobinho, aquela coisa de primeiro amor. Me parecia muito que era uma coisa de 14, 15 anos, mas não era. E aí ela vai meio que se apaixonando, ele também se apaixonando por ela, e isso acontece em pouquíssimos capítulos. E aí quando ela decide contar pra ele que sabe que ele é filho do Duke, ele fica surpreso e tudo, mais surpreso ainda porque ela nunca deixou ele, tipo assim, nunca desmascarou ele. Mas enfim, os dois se entendem e eles se abraçam, e quando eles se abraçam, a Tress vê o pai dele vendo a cena. E aí ela fica chocada quando no outro dia é anunciado que eles vão sair da ilha em busca da pretendente, pra casar com o Charlie. E a Tress fica chocada por quê? Porque ela estava se apaixonando e, além disso, o rei da Ilha da Rocha lá diz que ninguém pode sair dessa ilha, ninguém mesmo, somente ele e o Duke, né? Que no caso o Duke é o pai do Charlie. Eles conseguem se despedir, mas a Tress pede por todo o amor que ele tem por ela para não se casar, para ele não achar nenhuma pretendente, para ele não querer nenhuma pretendente, não querer se casar. E ele diz, então tá bom, eu não vou fazer isso, eu vou fazer de tudo para que elas me odeiem, para que ninguém goste de mim, e você vai me esperar, e tudo fica tudo certo isso. E ela pede para ele mandar copos para ela. A Tress é uma colecionadora de copos, que mais parecem umas espécies de xícaras, pelas ilustrações que eu vi no livro, mas ela chama de copos, e ele promete mandar copos para ela conforme for visitando outros locais. Aí acontece a viagem, ele viaja, ela começa a receber alguns copos,
e começa a colecionar e começa a se apaixonar mais por ele, só que de repente ela não recebe mais nada do Charlie, passa um tempo sem receber copo nenhum e sem ter nenhuma notícia dele, ele não escrevia mais nada para ela também, e um belo dia é anunciado lá na ilha que o Duque está voltando com o filho dele e a nova pretendente para casar. A Tress fica chocada e tudo mais, porque não consegue entender como é que ele conseguiu, como é que ele não foi capaz de cumprir a promessa com ela. E aí no dia que o Duque chega e anuncia o filho vai anunciar o filho e a pretendente, ele diz que na verdade o filho dele morreu e que ele trouxe um sobrinho que ele adotou como filho, alguma coisa do tipo, e arranjou uma esposa para ele. Tress fica super encucada com isso, fica triste e tal, mas ela se encuca com essa história e procura saber mais e acaba descobrindo, por algumas, eu não lembro quem conta ela, mas ela acaba descobrindo que o Duque mandou o filho para a feiticeira porque descobriu que o filho, Charlie no caso, estava fazendo com que as pretendentes não quisessem ele de propósito. E aí ele manda o filho para essa feiticeira lá do Mar da Meia-Noite, que é um mar bem perigoso, que tem os esporos da meia-noite bem perigosos, e a feiticeira é uma criatura bem poderosa e perigosa também. Ele mandou o filho para lá, a feiticeira acabou pedindo um resgate para que ele pudesse ter o filho de volta, ele não quis pagar e deixou o filho lá para morrer. E a Tress botou na cabeça que é a missão dela, que ela tem que salvar o Charlie de alguma forma, mesmo sem nunca ter saído da ilha, sem nunca ter interagido com os esporos, sem saber realmente o perigo que está lá, enfim. Acontece que ela consegue entrar numa embarcação de forma clandestina. Não vou dar muitos detalhes para não ficar muito comprido e para não dar spoiler também, mas isso é bem no começo mesmo. Ela consegue de forma clandestina e vai percorrer o mundo todo, vai conhecer algumas personagens muito interessantes, vai acabar entrando num navio pirata e vai acabar conhecendo um ratinho muito fofo chamado Huck, que vai se tornar amigo dela e vai acompanhar ela nessa aventura, nesse livro inteiro. Então aqui a gente vai ter uma aventura muito bacana, uma história muito interessante. Os problemas vão começar mais ou menos agora. Quem viu no Instagram viu mais ou menos as minhas opiniões enquanto eu estava lendo. Eu achei que esse livro ele podia facilmente ter menos páginas. Ele só consegue ficar muito bom mesmo, muito instigante, aprender o leitor, né? No meu caso, a me prender, ele só começou lá para 70%, 75%, que é quando acontece uma ação bem bacana, uma reviravoltazinha legal e algumas coisas perigosas vão acontecer. Até lá é uma história meio bobinha, eu achei muito bobinha, muito infantil, o que eu acabei me impressionando com o Brandon. Eu jamais esperei que o Brandon fizesse histórias infantis, mas essa tá muito infantil, tanto que eu me choquei quando quando foi dito que a Tress tinha 18 anos, que realmente não parece. O tom do romance, a motivação do livro ser esse romance, ser esse amor todo entre dois personagens que nunca tiveram nada, mal se abraçaram e tudo, me pareceu muito bobo, me pareceu uma motivação muito fraca. Infelizmente eu não curti muito isso, e aí isso foi me desestimulando, eu comecei a achar a leitura muito enfadonha, acontecia muita coisa, mas não saía muito do canto. O narrador da história, eu jurava que era o Brandon, eu jurava que era ele, e eu comecei a achar a narração de uma forma meio diferente. É cheio de piadinhas, cheio de um tom cômico, mas que comigo não funcionou, ficou realmente parecendo uma história muito boba. Uma coisa meio infantil demais, uma piadinha pra criança e tudo mais, então isso foi me cansando. E eu fui realmente, meu Deus, será que eu deveria ter lido isso aqui, deveria ter começado por essa história? Será que o Brandon sempre conta assim? Mas aí eu fui descobrindo que esse livro foi muito diferente de tudo que ele já escreveu, a história é diferente. Lá atrás ele diz que surgiu como uma ideia aleatória, ele foi escrevendo totalmente em segredo, sem ninguém saber, nem os editores dele, nem o pessoal. Ele só falava para a esposa dele, né? E que ele se baseou na história da Princesa Prometida, do William Golding, que eu até li, achei muito legal, justamente pelo humor que tem. Mas a Princesa Prometida, eu lembro que tem uns plots bem legais, tem umas reviravoltas bem doidas, e o humor é bem diferente, não é um humor bobinho infantil. Aqui ficou uma coisa bem infantil. E
Por incrível que pareça, o Brandon no final diz que não queria escrever um conto de fadas, porque parece um pouco de conto de fadas, e ele diz que não queria escrever um conto de fadas infantil, só que foi exatamente o que ele conseguiu escrever, na minha opinião. Foi um conto de fadas infantil, mas ele classifica Trash como um conto de fadas adultos, o que eu não o que eu não acho. Mas enfim, se não fosse pelo plot muito bacana que acontece em 80%, que eu jamais esperei, muito interessante, e aí justifica algumas coisas, como por exemplo, esse fato de o amor ser a motivação de tudo, acaba sendo justificado de certa forma pelo plot. Eu teria gostado bem menos dessa leitura. Realmente o plot ele deu um up bastante legal, e o final do livro também, os últimos 20%, onde tudo acontece, fica bem agitado e tal. Outra coisa que eu achei não muito interessante é porque o narrador, que eu achava que era o Brandon, acaba se mostrando que não é. É um personagem que parece que já é conhecido de outras histórias do Brandon, que envolvem a Cosmere, né, esse reino aqui, esse mundo aqui dele, que ele criou, que é todo conectado nas histórias. Só que não foi explicado como esse personagem consegue saber de toda a história de Trash, já que ele nem sempre está com ela. Ele só vai encontrar ela mais ou menos em 30% do livro, 25% por aí. E até lá é ele contando essa história toda dela, e não ficou claro pra mim como ele sabe de tudo isso. Se as cenas que ele tem com ela não conta em detalhes tudo isso, entendeu? Então ficou uma coisa bem doida. Achei isso meio conveniente, não sei se ele usou só porque esse personagem já é conhecido, já é carismático do público e o pessoal gosta e os fãs gostam, né? Mas, à primeira vista, o que eu senti era que a Trash era um livro para fãs do Brandon, ou seja, não eram para pessoas que nunca tinham lido nada dele como eu e que estavam adentrando agora no mundo, na escrita dele. Eu senti basicamente isso e quase tive a certeza que era, se não fosse pelo plot, que realmente mostra que tem uma coisa a mais por trás, uma coisa bem legal. Indo para a edição agora, a edição está lindíssima, tem alguns detalhes muito caprichados que eu fui percebendo depois que eu fui lendo. Eu só me dei conta depois que eu já estava avançado na leitura. Conforme a Trash vai em busca de Charlie, ela vai adentrando outros mares perigosos com outros tipos de esporos. E os capítulos, eles começam assim, numerados, com uma cor, né, aqui, ó, cor 2, verde, porque ela está no mar verdejante lá, que é a lua que tem a lua dos esporos verdejantes, né. E esses esporos, como eu disse a vocês, são os que crescem em vinhas, né, plantas, espécies de plantas, folhas e tudo mais. Conforme você vai avançando na história, as vinhas vão ficando assim, ó, vão crescendo durante o número do capítulo. Eu não percebi isso durante a leitura e achei muito interessante depois que eu cheguei mais lá na frente. Conforme ela vai adentrando outros mares, vai mudando a cor das primeiras letras dos capítulos, e a bolinha também vai ficando de outra cor. O símbolo aqui também ficando vermelho, porque era o mar carmesim, que tem esporos carmesim, né, tipo da cor vermelha, meio amarronzada, meio telha. E também vai para o Mar da Meia-Noite, que aí é onde ela vai atrás da feiticeira, e aí fica tudo preto. Tudo preto assim. Deixa eu ver se tem spoiler aqui. Vou tapar. Pretinho aqui, né? E aí eu achei isso muito interessante, achei muito legal mesmo. A edição está lindíssima. Tem umas ilustrações muito bacanas, ó. Ilustrações lindíssimas. Não são tantas, mas as que tem são bem bonitas. Não vou dar essa aqui é spoiler. Deixa eu mostrar outra aqui que não seja... Tá aqui. Isso aqui, ó, é como as vinhas crescem dos esporos. Então, é uma leitura interessante, muito bacana. A edição, como vocês estão vendo, está lindíssima, caprichada, capa dura. Eu paguei R$135, eu decidi investir porque eu queria trazer essa coisa diferente para vocês, uma primeira experiência com um autor renomado que eu ia achar totalmente às escuras com o livro, o lançamento dele. E aí peguei, aproveitei a promoção que estava lá na trama de 135, ganhava 10% de desconto, ainda ganhava um livro a mais, que inclusive eu tive o azar de um livro que eles mandarem ser Onde Está Daisy Mason, que eu já tinha ganhado de aniversário em um ano aí, e ainda não li. Então estou com 2 edições de Daisy Mason aqui. Eles disseram que vão dar outro livro também pra gente, que esse eu não tenho, que é O Último Sorriso na Cidade Partida, alguma coisa assim, que é a primeira fantasia que eles lançaram. Ainda bem. Então por isso também eu investi, porque de certa forma o livro não ia sair os 150 que estava na pré-venda, conforme anunciado antes. E ainda tinha os benefícios de frete grátis por 1 ano na loja da Trama, ia participar de um grupo com novidades em primeira mão, que a gente está nesse grupo e tudo mais, enfim. Porém, o que me frustrou por conta do preço do livro, de ser tão caro, de ser um autor tão renomado,
e um lançamento tão aguardado por fãs, né, por pessoas. Acho que tem mais de 200 pessoas nesse grupo, ou seja, 200 vezes 135, mais ou menos, vocês fazem as contas aí para saber, né, quanto eles ganharam com essa pré-venda. Mas a edição está repleta de erros ortográficos, e realmente não são poucos, são muitos. Verbo conjugado errado, falta de conectores entre frases, às vezes a palavra no gerúndio não está concordando com o particípio, e aí são coisas que realmente quebraram a fluidez do texto quando eu estava lendo. Eu tinha que realmente parar para saber o que era que estava querendo dizer ali, porque eram coisas que realmente incomodavam. Infelizmente, essa primeira edição, não sei se foi porque fizeram as pressas para poder lançar junto com o lançamento lá fora, mas enfim, tem uns errinhos chatos. Eu achei que poderiam ter tido um cuidado maior nisso, justamente pelo preço que lançaram aqui, por ser um autor tão consagrado que tem muitos fãs por aí, né? Mesmo assim, confesso que eu achei uma história boa, achei enfadonha, tinha horas que realmente eu cochilei. Eu tava lendo à noite, eu tava querendo cochilar, teve horas que me cansou, eu tava muito perto de desistir de ler, porque tem muita coisa que eu acho que dava pra ter sido mais encurtada, mais objetiva, não acho que deveria ter sido do tamanho que foi. Mas ainda assim é uma boa história, o plot realmente, digamos assim, salva tudo o que eu passei aqui. Eu li o plot e disse, valeu a pena, porque eu jamais esperei que fosse aquilo. E enfim, os fãs de Brandon com certeza vão amar, com certeza vão adorar. As pessoas que nunca leram, não sei se seria uma boa ir por Trash. E se você for começar por Trash, você vá com esse pensamento de que não é uma fantasia adulta, de que não vai ter muita intriga, muita briga, muita confusão, muita ação. É um livro um pouco parado, tem muitos plots interessantes, muitas reflexões bacanas, mas é isso, não espere grandes coisas. Talvez as pessoas venham por Trash, comecem por Trash, porque é um livro mais curto. O Brandon tem livros muito grandes, geralmente. O Caminho dos Reis, como eu já falei em um vídeo, eu não pretendo ler nem tão cedo. Eu disse que jamais leria, mas eu não pretendo ler nem tão cedo. Eu já mudei um pouco esse conceito. Talvez algum dia mais à frente. Tem outros antes que eu quero ler, Mistborn, Coração de Aço, que me indicaram também, enfim. Se não fosse por esse plot, provavelmente eu não leria mais Brandon, eu abandonaria. Tipo assim, não abandonaria, mas não teria hype pra ler outra coisa dele. Porque nem a escrita me cativou tanto assim. A sorte é que os capítulos são curtos também, tem em torno de 4 ou 5 páginas cada capítulo, então isso facilita a leitura. Mas basicamente é isso. Tress, a garota do Mais Esmeralda, é uma boa história que cansa um pouquinho, que dá pra ser enfadonha se você não tiver acostumado com o gênero. Eu não sou muito fã de fantasia, então talvez isso tenha afetado um pouco. Para pessoas que amam fantasias e que provavelmente já amam o Brandon, né? Os amantes de fantasia já amam o Brandon. Então elas provavelmente vão amar. Teve gente que eu perguntei no Instagram se já tinha lido e a pessoa disse, não li ainda, mas eu tenho certeza que é bom porque é Brandon Sanderson. Então esse tipo de leitor não vai reclamar de nada, não vai achar nada ruim, porque quando você lê um autor que é preferido o seu, você ama tudo, você releva muita coisa. E é isso, eu só queria passar mesmo a primeira impressão de uma pessoa que nunca teve contato com Brandon e que decidiu ler às escuras uma história dele. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenham gostado desse mistério que eu fiz aí no Instagram esses dias. Acho que deu pra dar uma agitada legal por lá, todo mundo ficou muito curioso. Espero que vocês digam aí o que acharam desse vídeo, o que acharam da minha opinião, se vocês já chegaram a ler Trash, se estão lendo, o que vocês estão achando, se concordam comigo ou não, se tem vontade de ler esse livro, se já leram algo do Brandon, enfim. Vamos comentar aí, vamos conversar pra gente trocar ideia. Eu preciso de mais pessoas que leram pra saber se elas concordam comigo nessas coisas, se só eu achei isso porque eu não tinha contato com ele, enfim. Não esqueçam de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. E também aquele velho lembrete de que se forem comprar qualquer mínima coisa na Amazon, usem meu link que está na descrição aí do vídeo, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.